sejam todas bem-vindas ao canal. Para quem não me conhece, eu sou Miri Kutoshi e nessa aula eu vou trazer a videoaula do tapete, do pé do vaso. Inclusive essa é a nossa segunda aula, tem o passo a passo já da primeira aula, tem o vlog também, vou deixar tudo na descrição. Às vezes você não sabe o que é a descrição do vídeo que eu falo, na parte de baixo você clica ali no mais, vai abrir ali a descrição do vídeo com os links das aulas. E eu vou estar falando um pouquinho, né, desse tapete. Eu tenho aqui no canal, não vou conseguir mostrar assim, ó, inteiro. Aqui no canal eu tenho a videoaula do caminho de mesa desse modelo, eu tenho do americano, lugar americano desse modelo. E a pedido de algumas crocheteiras aqui nos comentários do canal, eu tô trazendo a videoaula do jogo completo de banheiro. Eu tenho o tapete da pia e eu tô trazendo o tapete do pé do vaso e também vou trazer a tampa, a capa da tampa do vaso desse modelo. Mas antes eu gostaria de dar os créditos à nossa amiga Kátia Furtado. Eu vou deixar aqui o Instagram dela, porque foi através do modelo do jogo de banheiro que eu me inspirei. Inclusive vou deixar passando a foto aqui do jogo de banheiro dela. Eu conversei com ela se eu poderia fazer a videoaula. Eu ainda não tinha visto, né, a peça do jogo de banheiro e através da foto eu me inspirei e pedi autorização para ela e os meus créditos, os meus parabéns por todas as peças lindas que ela tá fazendo, inclusive do caminho de mesa, agora do jogo de banheiro. E eu acho muito importante a gente tá dando os créditos, parabenizando a pessoa, né, que criou aquela peça, porque já é um modelinho que já existe, né? Já tem há muito tempo, não sei realmente quem criou, mas a gente vai melhorando, vai se inspirando, através daquele modelo vai criando outras peças. E eu trago a videoaula para estar ajudando vocês, para vocês criar peças lindas. Natalino, é o jogo de banheiro natalino, mas você pode estar fazendo com outras cores para você estar usando o ano todo, conforme eu explico no vlog, né? No lugar de colocar o sino, o Papai Noel, você pode estar fazendo aplicação de flores, de laço. Então você pode usar a criatividade. E sobre fazer maior, fazer menor, eu explico tudo no vlog, que eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, caso você queira fazer ele mais largo, mais comprido. Eu passo tudo certinho, as medidas, os materiais, tá bom? Então vamos para a videoaula, para a segunda parte do tapete do pé do vaso. Fiz então os 4 pontos altos sobre cada um. Agora eu faço uma correntinha e cheguei nessa parte onde eu tenho esses 3 pontos altos da carreira anterior. Eu pulo ele, venho direto para o próximo espaço e inicio os grupos de 3 pontos altos. Agora na parte da lateral, uma correntinha de espaço ou 2, se você estiver fazendo. Inicio a parte da lateral com a mesma repetição. Em cada espaço eu faço 3 pontos altos, uma correntinha ou 2 de espaço, até o final eu tenho aqui o último espaço, faço os 3 pontos altos, uma correntinha e finalizo com um ponto alto sobre esse último desses 3, tá? Aí faz o arremate, aí eu retorno com o verde, né? Tô trabalhando o vermelho, retorno com o verde para a próxima carreira. Finalizando, né? Fez o arremate com a carreira em vermelho, vou colocar aqui o verde na agulha. Então sempre vai ser na parte da lateral, sempre vai ser a mesma repetição do início, dos bloquinhos. A única diferença que vai ter vai ser essa parte dos aumentos, né? Cada carreira tem um aumento um pouquinho diferente. Lembrando que eu virei, né? Eu finalizei aqui desse lado e virei para sempre iniciar do lado direito a minha peça. Então, deixando isso bem claro. Eu iniciei com as 2 correntinhas e uma corrente de espaço. Eu venho aqui sobre a segunda, faço um ponto baixíssimo, depois eu arremato essa ponta passando aqui pro lado de trás, eu não trabalho sobre ela. 2 correntes para dar a altura do meu primeiro ponto alto. Vou desmanchar aqui, porque não ficou legal, não pegou todo o fio, são detalhes, mas dá toda a diferença na peça, tá? Então, 1, 2 correntes, laço e venho para esse espaço
e faço os 2 pontos altos, totalizando 3 com as correntinhas que eu iniciei. Uma corrente ou duas, se você estiver fazendo duas, venho para o próximo espaço, 3 pontos altos e faço essa mesma repetição por toda a lateral. Quando estiver finalizando aqui nesse último grupo, eu faço os 3 pontos altos, aí eu retorno para explicar esses aumentos. Chegando aqui, então, nessa parte, eu fiz no último espaço, eu fiz os 3 pontos altos. Agora, eu tenho esses pontos altos, eu tenho a parte dos aumentos. Vou trabalhar aqui no primeiro, um ponto alto sobre ele, no segundo, no terceiro e no quarto, um ponto alto sobre cada um. Aqui eu tenho o meu primeiro aumento da carreira anterior, eu vou trabalhar um sobre cada um. Então, no primeiro, no segundo, mais um. Então, aqui eu fiquei, depois desse grupo dos 3 pontos altos, eu fiquei um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos sozinhos. Agora, eu vou iniciar a parte dos aumentos. Venho nesse primeiro ponto alto e faço 2 pontos altos no mesmo espaço. No segundo, 2 no mesmo espaço. No terceiro, 2 no mesmo espaço. No quarto, 2 no mesmo espaço. Então, eu vou fazer um total de... Por 1, 2, 3, por 4 vezes eu fiz os aumentos. Então, aqui eu fiquei um total de 8 pontos altos. Agora, eu tenho esse último aumento, eu trabalho um sobre cada um. Eu não faço aumento aqui. Então, eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Porque eu vou trabalhar da mesma forma que eu fiz no início, um ponto alto sobre cada um. Então, finalizei os 6 pontos altos depois do último aumento. E aqui no espaço, eu faço os 3 pontos altos e já dou início à parte onde eu faço os grupos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Se você fez duas, você vai continuar com as 2 correntinhas. Eu vou trabalhar 3 pontos altos sobre cada espaço separados pela correntinha e vou fazer a mesma repetição que eu fiz desse lado. Tudo que eu fizer aqui, eu vou fazer desse outro lado. Então, eu cheguei aqui no último espaço, os 3 pontos altos, inicio 6 pontos altos. Se tiver dúvida, você volta ali naquele outro canto. Então, por 6 vezes eu faço os pontos altos, por 4 vezes eu faço os aumentos. Então, sobre esses 2 aqui da carreira anterior, eu faço 2 para cada um, totalizando 8. E sigo trabalhando por 6 vezes ponto alto sobre cada ponto alto. Aqui no primeiro espaço, os 3 pontos altos e venho aqui para a lateral trabalhando normalmente 3 pontos altos sobre cada espaço, né? Os blocos de 3 separados pela correntinha. Quando estiver finalizando da mesma forma que eu fiz aqui, eu faço nesse penúltimo os 3 pontos altos, uma corrente. Nesse espaço, eu trabalho 2 pontos altos e finalizo com mais um ponto alto sobre esse, para ficar reto essa parte. Qualquer dúvida, volta para conseguir entender essa parte dos aumentos, tá? Mas eu acredito que é tranquilo. Tudo que você fizer aqui, você vai fazer desse outro lado. Para não ficar tão repetitivo, eu tô somente explicando. Aí eu finalizo e volto com o vermelho para a próxima carreira. Então, fiz toda essa carreira em verde, fiz a parte do arremate. Novamente, eu viro para iniciar do lado direito da minha peça. Já coloquei o vermelho na agulha e inicio. Aqui eu tenho essas 2 correntinhas que eu iniciei, mais os 2 pontos altos. Eu venho nessa segunda correntinha, fazendo um ponto baixíssimo, subo 2 correntes para dar a altura do ponto alto e mais uma corrente de espaço. Lembrando que se você tá fazendo 2 correntinhas de espaço, aqui você precisa fazer 2 também. Laço, venho aqui onde eu tenho essa correntinha e inicio a parte dos blocos, 3 pontos altos, uma corrente de espaço, 3 pontos altos, uma corrente, sempre trabalhando os blocos aqui no espaço. Quando chegar aqui nessa parte do canto, eu retorno na parte dos aumentos.
Então, feito todos os blocos aqui da parte da lateral, eu laço, faço uma correntinha e pulo esse bloco da carreira anterior, esse bloco de 3 pontos, inicio nesse primeiro ponto alto e trabalho ponto alto sobre cada um até chegar no meu primeiro aumento da carreira anterior. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos, dessa forma. Aqui eu tenho os aumentos desse até esse, eu fiz por 4 vezes 2 pontos altos na carreira anterior. Nessa carreira, eu vou trabalhar 2 pontos altos sobre cada um desses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu vou ter um total de 16 pontos altos aqui. Laço, venho no primeiro, 2, então, até o último aumento, eu faço 2 pontos altos sobre cada um. Se você achar que tá ficando embabadado, você pode deixar um pouquinho mais apertado esses pontos, que é necessário fazer dessa forma para que fique bem reto a nossa peça e dê certo nas próximas carreiras também, tá? Então, eu vou trabalhando aqui até o meu último aumento, até o último grupo que eu fiz 2 pontos altos juntos na carreira anterior. Sempre trabalhando 2 pontos altos para cada ponto de base. Finalizei, ficou dessa forma, nota que ele fica bem certinho, olha, não tá embabadando, não tá repuxando, eu vou passando a mão aqui, ele tá certinho aqui no na minha mesa. Fiz, então, confere se você fez por 8 vezes os aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, totalizando 16 pontos altos. E aqui eu sigo trabalhando ponto alto sobre cada um, no total de 6 pontos altos, até chegar aqui nesse próximo bloco. Confere também se tem 6 pontos altos, é importante você tá sempre conferindo para a peça não ficar torta. Então, eu fiz até aqui, tá vendo? Tá certinho. Dá a impressão que tá ficando embabadado um pouquinho, mas na próxima carreira eu já vou fazer algum ajuste pra ficar bem retinho. Aqui eu tenho o grupo de 3 pontos altos. Faço uma corrente, venho direto para esse primeiro espaço, fazendo 3 pontos altos. Então, aqui eu sigo trabalhando nessa parte os 3 pontos altos separados por uma, ou se no caso for 2, e se você achar que tá ficando embabadado, você pode estar diminuindo para uma correntinha também. Vai fazendo por toda essa parte. Quando chegar nesse outro lado, vai ser a mesma repetição que eu fiz aqui. Então, você trabalha até esse último espaço com os 3 pontos altos, uma correntinha, pula esse primeiro bloco em verde e inicia os 6 pontos altos. Quando chegar nesses aumentos, eu vou trabalhar 2 pontos altos para cada um desses aumentos e sigo trabalhando os 6 pontos altos, faço uma correntinha, pulo esse primeiro bloco e venho direto para o espaço, fazendo os 3 pontos altos separados pela correntinha até o final dessa carreira. Aqui no final, eu faço os 3 pontos altos, uma correntinha, pulo esses 2 pontos altos e é nesse último, nesse terceiro, eu faço um ponto alto, corto, arremato e eu retorno com a outra cor pra gente fazer a próxima carreira. Então, finalizando toda a carreira, feito o arremate, eu vou trabalhar essa carreira com o verde. Vou prender aqui na segunda correntinha desse primeiro ponto alto com um ponto baixíssimo, subo 2 correntes e dentro desse espaço eu faço apenas um ponto alto. Nessa carreira, eu vou trabalhar ponto alto sobre cada ponto alto, tanto na parte da lateral quanto na parte do canto e na correntinha também eu faço um ponto alto. Então, essa carreira será toda fechada de pontos altos. Então, eu iniciei com as 2 correntinhas sobre esse ponto alto. Aqui eu tenho esse espaço da correntinha, eu faço um ponto alto apenas. Sobre esses 3, eu faço um ponto alto sobre cada um. No espaço da correntinha,
entro com a minha agulha, faço um ponto alto. Então, eu vou trabalhando desta forma. Onde eu tenho correntinha, eu faço um ponto alto. Se você fez 2 correntinhas, você faz um teste se com 2 ele não fica embabadado. Eu acredito que com 2 pontos altos, ele vai ficar embabadado, mas faz um teste por algumas partes aqui. Se você acha que não, pode continuar. No meu caso, como eu fiz apenas uma correntinha, eu faço um ponto alto. E aqui, nesses blocos de 3 pontos altos, eu faço um ponto alto sobre cada um, por toda essa parte da lateral. Aqui eu tenho o canto, também vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Eu não vou fazer aumentos. Se você fizer e achar que tá repuxado, primeiro experimenta deixar um pouquinho mais soltos os pontos, ou você pode estar fazendo 1, 2 aumentos aqui no meio, aí vai dar atenção do seu ponto. No meu caso, eu vou trabalhar apenas ponto sobre ponto, nos cantos, na parte das laterais, no próximo canto, até o final. Quando eu chegar aqui no final, eu trabalho ponto alto sobre cada ponto alto desse grupo, no espaço da correntinha, um ponto alto, e sobre essas correntinhas que eu subi, eu trabalho um ponto alto também, corto, arremato e eu volto com o vermelho pra gente fazer a última carreira, a carreira do bico de acabamento. Então, aqui, meninas, finalizada toda a parte em verde, ficou certinho, eu vim trabalhando os pontos altos, aqui a parte do canto. Notem que no meu caso, não ficou repuxando, não ficou embabadado nenhum dos cantos, tanto esse quanto o outro. Ó, passando a mão, ele já fica certo, colocando a peça aqui, ó, na mesa, ele já fica certo. Aí, a próxima carreira, já vai ficar mais assentado ainda, aqui na parte das laterais. Como eu fiz apenas uma correntinha de espaço, eu fiz um ponto alto, ele ficou certinho. O importante é isso, sempre todas as carreiras e ficando bem certo. Vou iniciar aqui desse lado, do lado direito do meu trabalho. Vou colocar o fio na agulha, normalmente fazendo um nozinho. E agora, eu inicio aqui nesse ponto alto, com um ponto baixíssimo, subo 1, 2 correntes, laço, e no mesmo espaço eu faço mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos nesse espaço. Agora, eu pulo 1, 2, 3, no quarto ponto alto, eu faço um ponto baixo, esse vai ser o meu bico de acabamento. Agora, eu subo 2 correntes, no mesmo espaço, eu faço mais 3 pontos altos, totalizando 4 com as correntinhas que eu subi. Formei esse grupo, e agora eu pulo 1, 2, 3 no quarto, faço um ponto baixo. Aqui eu vou dar uma dica para vocês. Eu tô pulando 3 pontos altos no quarto, eu faço ponto baixo para iniciar o próximo grupo. Se você achar que tá ficando repuxado, pula um ponto a menos. Ao invés de pular 3, pode estar pulando 2. Ah, tá ficando embabadado, não tô gostando, tá ficando muito junto os pontos. Pula um ponto a mais. Então, você pode estar fazendo esse ajuste aqui, tá? Tanto na lateral quanto nessa parte do canto, eu vou fazer a mesma repetição. Se você achar que precisa fazer ajuste, pular um ponto a mais ou um ponto a menos para que fique reto, é importante fazendo esses ajustes. No meu caso, eu vou trabalhar por toda a volta esta mesma repetição. Eu faço um ponto baixo, subo 2 correntes e no mesmo espaço faço mais 3 pontos altos, totalizando 4 com as correntinhas que eu subi. Pulo 1, 2, 3 no quarto, eu faço um ponto baixo e vou trabalhando desta forma por toda a volta. Eu faço esta mesma repetição. Quando eu chegar aqui no final dessa lateral, que faz parte do encaixe do pé do vaso, eu volto pra gente fazer o acabamento dessa parte de dentro do pé do vaso. Então, eu finalizei toda essa parte, voltando aqui nessa parte da lateral. Conforme eu expliquei antes, né,
e dar continuação para caso você tenha alguma dúvida. Eu iniciei aqui com os blocos, né, com os grupos, no total de 17 grupos, até chegar na parte dos aumentos. Esse é o meu último, aqui eu tenho a parte dos aumentos, que é o meu canto, eu tenho um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos de pontos altos. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grupos. Então, nessa parte mais estreita do nosso trabalho. Aqui, novamente, eu tenho 7 nesse outro canto. E até chegar aqui no final, eu tenho um total de 17. Então, é importante que você faça a mesma quantidade nas laterais, nessa parte dos cantos, a mesma quantidade para a sua peça não ficar torta. E note que com a quantidade de pontos, uma correntinha entre um bloco e outro, ele ficou retinho o meu tapete. Chegando aqui no final, note que ele fica meio estranho, esse último parece que ele tá solto, mas eu vou fazer o acabamento nessa parte que encaixa no pé do vaso para ficar certinho. Então, é meu último grupo. Viro aqui nessa parte que eu vou vir para dentro do encaixe do pé do vaso. Vem aqui, eu tenho esse ponto alto, desço e faço 2 pontos baixos de lado nesse ponto alto, dessa forma. Venho aqui para esse ponto alto, entro nesse espaço e faço 2 pontos baixos. Venho para o seguinte, então, eu vou trabalhando 2 pontos baixos para cada ponto alto nessa lateral. Eu tenho espaço sempre 2, para ele não ficar repuxando. Dessa forma, venho para o seguinte e vou trabalhando 2 pontos altos. Aqui eu tenho bem no cantinho mais um ponto alto, faço 2 de lado. E aqui eu tenho os pontos altos, eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto alto. Como o ponto está de pé, eu faço um ponto baixo sobre cada ponto alto. Que no caso são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Eu vou trabalhando os pontos baixos. Aqui eu tenho o último nesse canto, pego bem no cantinho, faço um ponto baixo, 2 correntes e volto aqui dentro. Vou trabalhar de lado agora nessa parte do encaixe do pé do vaso. Então, aqui ele ficou dessa forma, ele fica uma ponta que eu desci com os grupos de pontos altos, né? E aqui eu fiz os pontos baixos. Eu fiz as 2 correntinhas e nesse espaço, nesse primeiro espaço, eu faço 1, 2 pontos baixos. E vou descendo, trabalhando ponto baixo, sempre de lado, entro nesse espaço, fazendo 2 pontos baixos para cada ponto alto, até esse penúltimo. Essa última carreira, por enquanto, eu trabalho até esse penúltimo com os 2 pontos altos de lado. Então, aqui eu trabalhei até o penúltima carreira desses pontos, aqui é a minha última carreira. Nesse último ponto, eu faço apenas um ponto baixo dentro dele e vou trabalhar essa parte reta. Eu não trabalho nesse que tá ligado com esse que eu fiz o ponto baixo, eu venho diretamente para esse da sequência. Faço um ponto baixo no seguinte ponto baixo, eu vou virar aqui para facilitar e vou trabalhar por essa parte, mas se eu fizer ponto baixo sobre cada ponto baixo, ele tem a intenção de ficar embabadado. Então, você pode ir fazendo alguns ajustes. Eu gosto de pegar mais ou menos, medir aqui na parte do meio e pular. Por exemplo, aqui eu faço um ponto baixo, pulo um no seguinte ponto baixo. Aí, vou caminhando, faço um ponto baixo, pulo um e vou para o próximo ponto baixo. Você pode fazer esses ajustes também, pelo menos por 2 vezes aqui nessa parte do meio, para que ele não fique embabadando, tá? Então, eu vou trabalhando aqui uma forma um pouquinho mais rápida, só para mostrar como que eu faço ali no meio, tá? Não precisa ser exatamente no meio, mas divide ele para que fique certinho ali a parte do ajuste.
Importante você ir fazendo e você colocando, passando a mão e vendo se tá ficando certo. Ah, tá ficando bem retinho, não vou precisar fazer ajuste? Ok, não precisa fazer ajuste. Então, eu dou essa dica do ajuste, caso faça tudo e fique embabadado, você pode estar fazendo isso. Se você acha que não tem necessidade, você continua com ponto baixo sobre ponto baixo. Fiz um aqui, pulo esse, vou para o seguinte e vou trabalhando aqui normalmente. Deu certo, ok. Não deu, volto, faço normalmente sem pular, tá? Então, é importante você não ir fazendo e chegando no final do trabalho tá feio. Não, vai fazendo um pouco. Achou necessidade de fazer ajuste, faz ajuste. Então, aqui eu fiz um, vou pular mais um. E no próximo eu continuo. Então, eu continuo até chegar no final dessa parte, eu retorno para mostrar mais uma vez essa parte do canto. Olha aqui no meu caso, eu desci nessa parte, ó, o meu cantinho ficou dessa forma, pulando os dois, ele ficou mais reto possível. Trabalhei até o penúltimo, e aqui nesse último também eu faço um ponto baixo sobre ele. E aqui eu tenho esse ponto que liga já com esse do encaixe do pé do vaso. Nesse ponto que eu subi essas carreiras, eu vou fazer de lado sobre ele um ponto baixo, da mesma forma que eu fiz lá do outro lado, apenas um. Vou virar de lado. E a partir desse, nos próximos pontos altos de lado, eu faço 2 pontos baixos para cada um. Para cada ponto, eu trabalho de lado fazendo 2 pontos baixos, até chegar aqui no final. Quando eu chegar aqui nesse último, eu vou trabalhar 2 pontos altos, 2 pontos baixos de lado. Aqui em cima, eu faço 2 correntinhas, faço um ponto baixo. Então, aqui eu faço 2 pontos baixos de lado, nesse último, 2 correntinhas, venho, faço um ponto baixo e faço um ponto baixo para cada um desses que estão de pé. Agora, quando eu chego nesses que ficam de lado, eu trabalho 2 pontos baixos em cada espaço. Aqui, venho para o seguinte, 2, no próximo 2, 2, 2, 2, e quando estiver finalizando, eu retorno para mostrar, para não ter dúvida, essa parte do final. Então, aqui para finalizar, eu fiz os pontos baixos, conforme eu expliquei, ficou dessa forma. Fiz 2 pontos baixos nesse último e venho aqui nesse primeiro ponto baixo, faço um ponto baixíssimo, alongo, corto, arremato, está finalizado toda essa parte. Depois eu vou dar algumas dicas de como você pode estar fazendo aplicações, pode estar colocando o sino, Papai Noel, o que você desejar. Vou estar passando algumas fotos aqui para você ter inspirações. Inclusive aqui no canal eu tenho a videoaula de Papai Noel, de sino, de folhas. Então você pode estar se inspirando e pode estar usando a sua criatividade, ou dependendo às vezes a cliente quer um modelo específico, você pode estar trabalhando também, tá bom? Então ficou bem certinho, ficou bem reto, parte do bico, o acabamento. Espero demais que você tenha gostado e até a nossa próxima aula.